Os conflitos entre as nossas emoções são como um cenário de guerra, onde nunca se sabe quando começa, muito menos quando termina. A única certeza é que vai haver um conflito entre ambos os lados, mas mesmo assim, eles têm algo em comum. Mesmo em tempos de paz, eles se preparam. A gente vive em meio a todo esse avanço tecnológico, com todo esse barulho externo, que muitas vezes fica difícil ouvir o seu lado interno. É como se fosse uma bexiga, onde a água é tudo de ruim que a gente ingere, tanto fisicamente quanto psicologicamente, e se algo não for feito, essa bexiga vai encher ao ponto de explodir. E o resultado dessa explosão é toda aquela insegurança, ansiedade e, quem sabe, um traço sutil de depressão. Mas, afinal, quem liga pro que tá do lado de dentro, sendo que o lado externo parece ser tão mais brilhante e tão menos complexo? Mas isso só enquanto o lado externo não te sobrecarregar, e seu único refúgio acabar sendo você mesmo. Mas já que esse lado foi tão negligenciado quando não era necessário, agora o lado interno tá uma bagunça, as defesas não foram colocadas, e agora uma guerra está prestes a começar. Uma guerra que só tem um lado atacando. E em meio a essas emoções e pensamentos desenfreados, muita coisa acontece. Inclusive o desejo de que as coisas pudessem ser diferentes. Eu acredito que nunca teve tão em evidência uma palavra que defina tanto uma era. E acho que essa palavra para esse século é ansiedade. Os números são muito claros sobre o seu aumento, só que, ao mesmo tempo que essas coisas ruins acontecem, isso pode abrir espaço para as coisas boas acontecerem. Se você estiver fazendo uma prova e você erra uma questão, e se você perceber o porquê de você ter errado essa questão, se ela aparecer de novo para você no futuro, você provavelmente não vai errar de novo, porque você aprendeu. E se tratando de coisas internas e externas, tudo acaba se resumindo a conhecimento. Eu me lembro muito bem quando eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Eu não lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas eu devia ter mais ou menos na faixa de uns 14 anos. E eu lembro que eu comecei a sentir uma agitação e um suor frio principalmente nos pés. E decorrente dessa agitação que eu tava sentindo, eu comecei a andar pra lá e pra cá dentro de casa, né? Eu não conseguia ficar quieto. E além disso, eu lembro que meu corpo inteiro tremia. Só que a pior parte não foram nem os sintomas. A pior parte é que eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não conseguia nem explicar pra minha mãe o que eu tava sentindo, do porquê eu tava daquele jeito, porque nunca tinha me acontecido antes e eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Só depois de um tempo que eu fiquei ciente que eu tinha tido uma crise de ansiedade, né? E é aí que você nota a importância do conhecimento. Desde esse dia eu comecei a pesquisar sobre isso e, desde que eu me lembre, desde esse dia eu nunca mais tive uma crise forte que nem aquela que eu tive. Porque tendo conhecimento, inclusive o autoconhecimento, é o que faz a diferença em qualquer coisa que você pensar. E claro, eu não sou nenhum especialista e muito menos sou um cara que excluiu a ansiedade da sua vida. Eu ainda tenho momentos ansiosos, claro, eu sou um ser humano, até porque é algo natural. Só que eu consegui reduzir muito e eu sempre lembro daquele momento da minha primeira crise, né? E eu fico satisfeito por saber que aquele evento me ajudou a descobrir muita coisa, inclusive a testemunhar essa paz interna que só foi possível depois daquele evento. Então, esse conhecimento que você procura, mesmo em tempos de paz, são que vão ser as suas defesas quando uma batalha dentro de você começar. Ou até mesmo impedir que ela comece. Então, basicamente, autoconhecimento, entendimento sobre a vida, sobre o mundo, meditações, reflexões, ver pontos de vista diferentes. Entre muitas outras coisas, existem muitas coisas que você pode fazer para ganhar essa guerra interna. E bom, no final, é você quem escolhe o que você quer fazer, né? Então, meu querido viewer, boa sorte nas suas batalhas.